Durante anos, falar em suicídio era considerado tabu na sociedade e proibido na mídia brasileira. O silêncio imperou por décadas e o assunto tinha espaço apenas na hora de relatar casos de suicídio de pessoas famosas. Segundo dados divulgados recentemente, a cada 45 minutos uma pessoa se suicida no Brasil. A importância do assunto fez com que em 2015 surgisse a campanha nacional Setembro Amarelo, com o intuito de conscientizar a população sobre esse tema. Recentemente, a exibição de séries de ficção, onde o suicídio é o pano de fundo, e também casos trágicos, conhecidos como o Jogo da Baleia Azul, trouxeram o assunto à tona. Bom, para debater a questão, eu recebo hoje o vereador José Polici Neto, do PSD, que é autor de um projeto de lei aprovado aqui na Câmara no fim do ano passado sobre a prevenção ao suicídio. Também conosco o Antônio Batista, que é porta-voz do Centro de Valorização da Vida, que há mais de 50 anos realiza um serviço voluntário de apoio emocional e prevenção do suicídio. E também a jornalista e professora da FAPCOM, a Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação, Silene Victor da Silva, que vai conversar com a gente sobre a abordagem da mídia nesse assunto. Bom, eu começo o programa fazendo uma pergunta para os três convidados. Não falar sobre o suicídio evita que novos casos aconteçam ou, na verdade, acaba permitindo aí que mais pessoas morram sem o apoio necessário? Como jornalista da área de ciência e professora de jornalismo, formando jornalistas há 23 anos, é importante falar sobre esse tabu, né, que vem, na verdade, de séculos. Né? Isso começa no século XVIII, com o impacto de uma novela do Goethe, que é O Sofrimento do Jovem Werther. E isso, na verdade, na psiquiatria, no campo da saúde mental, se desenvolveu o chamado efeito Werther, que é exatamente evitar falar sobre o suicídio, porque naquele período houve uma ideação suicida, uma repetição do mesmo modo que o protagonista da novela do Goethe como ele havia tirado a sua vida. Então, daí vem essa discussão sobre falar ou não falar. Então, o que nós aprendemos ao longo das últimas décadas? Que o não falar é simplesmente você tentar conferir uma invisibilidade a um tema que é um tema de saúde pública de extrema complexidade e que, na verdade, não há uma matemática, ele não é um assunto exato e você vai dizer falar ou não falar. Então, acho que ao longo do nosso debate nós vamos chegar a uma conclusão que temos de falar, mas precisamos discutir de que forma devemos abordar esse tema, mas aprendemos nas últimas décadas que não falar sobre ele é pior. Bom, o Antônio Batista é voluntário no CVV há quantos anos, Antônio? 18 anos. 18 anos, né? O CVV, que foi fundado em 1962 aqui em São Paulo, né? Realiza um serviço voluntário de apoio emocional e prevenção do suicídio por telefone ou pela internet. Né? Esse ano, por iniciativa do Ministério da Saúde, as ligações que são feitas pelo número 188 passaram a ser gratuitas em todo o território nacional. Queria que você contasse um pouquinho como que é realizado esse trabalho, Antônio. Começou em 1º de março de 1962. Né? Foi colocado um telefone numa época rara, que era um objeto de luxo, em 62, um telefone para escutar as pessoas sobre o que elas tinham a dizer. Esse telefone não parou mais de tocar. Estamos prevendo, com a iniciativa do 188, a partir de 1º de julho, em todo o território nacional, 3 milhões de contatos. Né? E a maioria desses contatos é por telefone 188. E também introduzimos o atendimento via chat no cvv.org.br, atendendo uma demanda que no próprio site do Ministério da Saúde a faixa que mais cresce, não em números absolutos, é de jovens de 15 a 34 anos. Como esse jovem está inserido nas redes sociais, né, às vezes esse jovem não gosta de falar, ele gosta de teclar, de escrever. Né? Então foi criado esse tipo de serviço e há uma demanda significativa e estamos abertos a novos voluntários para atender esse jovem que está sofrendo no nosso país. E na sua opinião, a pergunta que eu fiz no início do programa, não falar do suicídio evita realmente que ele aconteça ou é o contrário? Né? Olha, ele acaba favorecendo aí que mais pessoas morram sem informação? Vamos dizer assim, colaborando com isso, nós tivemos um simpósio nacional em torno de 2010, aliado até uma proposta da OMS de que quebrar tabus, quebrar os preconceitos, porque não falar não está, o silêncio faz crescer, né? Então não falar realmente não está criando um momento de atenuar o processo. Agora, como falar? Falar de uma forma adequada. E nesse simpósio em 2010, com todos os voluntários do CVV, nós falamos,
O CVV, com a experiência de 56 anos, se sentiu com compromisso com a sociedade e trazer um pouco da sua experiência e pegar o pessoal de jornalismo, o pessoal da área política, o pessoal da área de educação, da área de saúde. Vamos encontrar caminhos para atacar esse problema que senão cresce. De 2014 para 2018, eram 25 suicídios por dia efetivos, né, no Brasil. Hoje são 32. É um crescimento maior que o crescimento populacional. Então, a gente falar em encontrar caminhos, eu acho que é um compromisso como cidadão. O vereador Paulo Neto tem um projeto de lei aprovado aqui na Câmara, né? Foi aprovado no final do ano passado, é o projeto 429 de 2016, que altera a lei aí 14.485 de 2007, né? 19 de junho de 2007, para incluir o Dia Municipal de Valorização da Vida, a Semana Municipal de Valorização da Vida e também instituir aí o mês do Setembro Amarelo. Vereador, antes eu queria também a sua opinião em relação a essa pergunta que eu fiz no começo do programa e depois, claro, explicasse um pouquinho sobre esse projeto de lei. Acho que uma questão fundamental é a gente entender por que falar é a melhor solução. Primeiro, a gente voltar a alguns números, né? A gente tem no planeta próximo de 320 milhões de pessoas que sofrem de depressão. E o suicídio é uma última etapa de um processo de depressão. Então, o esforço que a sociedade deve realizar é de envolver todos em um debate que não é recente, mas que ele, por um tabu, ficou submerso. Durante um tempo, ninguém interpretava a questão da depressão como um problema de saúde. E, portanto, você levava isso para um outro ambiente que a família escondia, a sociedade escondia e, portanto, você só aumentava o desconhecimento. Porque toda vez que você esconde, você não pesquisa, ao não pesquisar, você não aponta soluções para aquilo que já era um problema. Por isso o crescimento do suicídio ainda é grande, porque a gente manteve no anonimato durante muito tempo e por manter no anonimato se estudou pouco. Se você pega outras doenças que foram muito estudadas nos últimos 10, 20 anos, você chegou hoje a uma eficiência que as pessoas não morrem mais daquilo por conta dos estudos. Dificilmente você escutar hoje que alguém morre por um problema cardíaco, mas há 30 anos atrás, toda semana você tinha um amigo, alguém de uma família de um amigo que tinha passado por isso. Você jogou luz de uma maneira inteligente, estudou e apresentou soluções. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que buscar a vida em abundância. Essa é a questão fundamental. E quando você consegue abordar pelo lado inverso do enfrentamento do mal, do problema, do isolamento, sem dúvida nenhuma você dá avanço significativo. Foi isso que a gente fez no projeto de lei. O projeto de lei joga luz técnica e científica, portanto, o setor público se abastecendo de informações, dados e buscando evidências para ancorar políticas públicas que enfrentem um problema. E por que esse problema hoje é grave na sociedade? Porque ele atinge essencialmente o jovem. Então, quando você tem um volume de depressão e um volume de casos de suicídio, né? Quando a gente fala, são 45 mortes, mas a gente tem 3 tentativas por segundo. 3 tentativas por segundo no país. E, portanto, a gente está diante de algo que tem que ser enfrentado com muita responsabilidade. E o que a gente fez no projeto foi colocar isso. Nós temos que buscar as evidências, a gente tem que ter um poder público pesquisando essas questões, junto com a universidade, junto com a sociedade que se organizou. E, portanto, ter uma massa crítica para apontar os caminhos e tirar o tabu. Não faz nenhum sentido quem tem na sua família alguém com depressão, alguém com algum transtorno, você esconder. Não. Você pode ter reservas quanto e onde você fala, mas esconder o problema é torná-lo maior. Então, esse projeto, só para a gente entender em que pé que ele está, vereador, ele já foi aprovado? Já foi aprovado, já é lei municipal, lei municipal 16.765,
16765 de 2017, ela cria toda uma lógica de como o setor público deve realizar esse debate, portanto, dá as diretrizes mínimas, e aí eu preciso agradecer muito a Abrata, preciso agradecer muito o CVV, que durante quase 2 anos, aqui dentro da Câmara, debateu esse tema, né? Debateu esse tema sem medo, debateu esse tema com aplicação técnica, com também o conhecimento leigo e popular, porque o CVV começa com conhecimento leigo e popular, de escutar as pessoas. Então, para a gente entender um pouco isso, a gente não fez um debate acadêmico, mas a gente escutou toda a academia. A gente não fez só um debate leigo e popular, mas a gente escutou a sociedade que vem se reunindo para salvar vidas. E o resultado disso é um projeto de lei que criou as diretrizes para esse debate, envolvendo a saúde, envolvendo a educação, envolvendo a assistência e desenvolvimento social, envolvendo o CAPES. Então, hoje a gente pode dizer que a gente tem uma mínima receita de como o setor público deve se comportar de agora em diante. Ô, professora, você acha que há alguma maneira de como se falar sobre o assunto? Há alguma maneira que pode ser prejudicial? Porque é um cuidado sugerido pela própria OMS, né, com relação à cobertura jornalística, aí, de não expor a vítima do suicídio, não detalhar a forma como a pessoa cometeu o suicídio. Claro, é preciso também ter certos cuidados? Ou a senhora acha que não? Sim. Eu vejo assim, a minha responsabilidade como jornalista da área de ciência, mas também como professora, levar esse tema para dentro da sala de aula, porque nós estamos formando, né, jornalistas, esses jornalistas já estão atuando, e a maioria deles muito jovens. Nós temos de falar sobre o tema, então isso já ficou entendido nos últimos anos, nós já passamos a ter quase isso como uma certeza. É muito difícil falar de certeza, né, num mundo tão complexo, mas nós temos basicamente uma certeza de que nós temos de falar sobre o tema. A questão é como. Então, nós já temos alguns protocolos, existe um manual da OMS, da Organização Mundial da Saúde, para profissionais de diversas áreas, e tem um para profissionais de mídia. Então, como que eu, jornalista, devo tratar o suicídio como uma pauta? O suicídio em si, ele já é formado, ele já tem elementos de noticiabilidade, ou seja, ele já tem o chamado valor notícia, então ele já é naturalmente um fato jornalístico. Esse fato ele já nasce jornalístico, principalmente quando ele tem alguns ali elementos da espetacularização, e neste caso quando envolve celebridades, artistas, cantores, ou alguém muito jovem, ou o lugar onde se cometeu o suicídio, ou a forma como se cometeu, isso já ganha os critérios, tudo isso junto ganha os critérios de noticiabilidade. E é exatamente isso que nós não podemos publicizar. Então, o suicídio ele tem de ser tratado como um tema de saúde pública, a terceira causa de morte de jovens, perdendo somente para acidentes de trânsito seguido de homicídio, então é a terceira causa de morte entre jovens no Brasil. Então, de fato, é um problema de saúde pública que tem de ser tratado desta forma. O esforço que o setor público tem que fazer hoje, e acho que esse tabu acabou atrasando muito, a gente tem que ter uma política pública de prevenção ao suicídio e de promoção à vida. Isso está atrasado, a gente ter algo com isso que envolva UBSs, portanto, as unidades básicas, que é o ponto referencial da saúde nos bairros, que reúna também os CAPs, porque queira ou não queira, você tem um acompanhamento posterior, e o CAPs é o endereço para esse acompanhamento, em especial o CAPs que atende criança e adolescente, e depois você tem um terceiro elemento, que é uma política nova, não tem 20 anos na cidade, que é do SECOS, que aí você trabalha com um cardápio de atividades que está fora do ambiente de medicação. Então, sempre lembrando que você tem parte dela que vai trabalhar com medicação e parte dela que vai trabalhar com estes contornos sociais e com os contornos dos novos relacionamentos que vão te tirar daquele ambiente de sofrimento. Porque a gente tem que sempre lembrar que quem tem depressão está sofrendo. Então o que a gente tem que fazer é tirar a pessoa desse sofrimento. Vereador, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo, mas o senhor continua com esse raciocínio daqui a pouquinho. Nós voltamos daqui a pouco com o nosso debate.
Estamos de volta com o nosso debate e a gente continua aqui na companhia do vereador Pólice Neto, do PSD, do Antônio Batista, que é porta-voz do Centro de Valorização da Vida, e da professora e jornalista Silene Victor da Silva, a gente tratando do tema suicídio. Bom, no bloco anterior, o vereador Pólice Neto falava um pouquinho sobre esse gerenciamento de risco nesse tema suicídio, como que ele é tratado na rede pública, né? Isso como eu falava para vocês, isso é muito recente, né? Então, há algo fundamental, que é edificar uma política pública que trabalhe a prevenção e a valorização à vida. É lógico que você tem algumas portas que têm que estar extremamente escancaradas para isso. Falava do SECO, porque é um elemento muito positivo, porque ele trabalha fora do ambiente hospitalar e ele trabalha fora do ambiente de medicação, mas as UBSs e os CAPs têm que estar absolutamente envolvidos. E esse é um momento bom, porque a gente começa a enxergar parcerias entre o CVV e esses equipamentos. Então, se no passado tinha lá um obscurantismo, ninguém queria tratar, estava todo mundo escondendo o problema, hoje as pessoas estão saindo desse ambiente de esconderijo e estão começando a contar do problema e se envolver com as soluções, né? Eu falava que quem tem uma depressão está em permanente sofrimento. E o que a gente tem que fazer é auxiliar essas pessoas a saírem deste sofrimento. E, portanto, como a professora aqui colocou muito bem, o suicídio é o final desse processo. E ele não pode ser interpretado como algo isolado. Ele tem todo um caminho percorrido. E às vezes é um caminho familiar, às vezes é um caminho econômico, às vezes são os dois, às vezes é na própria escola. E quando isso atinge em maior escala o adolescente, a gente vê que a gente precisa atuar com muita velocidade, porque isso pode se alastrar de maneira muito veloz. Antônio, você tem essa percepção também que o adolescente, o mais jovem, é quem sofre mais com esse problema, pelos que vocês recebem de ligações? A nossa missão é valorizar a vida, né? Nós estamos como falar. O CVV entende como compromisso, né? Que é até uma sugestão da OMS, de como falar do tema. Falar como valorizar a vida. Né? E como é que nós valorizamos a vida? Acolhendo todas as pessoas que nos procuram. Mas a percepção que você tem, a maioria das pessoas que procuram o atendimento é jovem, mais velha? Todas as pessoas nos procuram, desde jovens, crianças. No CVV as pessoas não precisam se identificar. Eu acho que é um canal de confiança que se estabelece que a pessoa, para ela ser ela mesma naquele momento, ela não tem nenhum pressuposto. Então, às vezes tem voz de criança, às vezes tem voz de adulto, mas não é essa preocupação do voluntário. Se a pessoa chegou até um telefone ou chegou na internet para comunicar o que está acontecendo com ela já fez uma caminhada. Ela vai receber toda a atenção, toda a compreensão do voluntário que está de plantão. Ele é treinado para isso, não criar nenhum pressuposto, e sim ser uma ponte para que ela possa comunicar o que está acontecendo no seu mundo interior. Pois que nós entendemos que quando você comunica o que está dentro de si, inicia o processo de prevenção. Porque o pensamento suicida, ele faz parte da nossa vida, né? A morte é uma escolha, de repente, quando eu não encontro caminhos para lidar com aquela situação de sofrimento. Se eu tenho depressão, ali mais ainda, agrava mais ainda. É bom a gente deixar claro também que o fato de pensar é um passo aí, é algo natural, mas sim, distante de realmente... Assim, o pensar, principalmente quando não se tem o histórico, né? Devo salientar, não sou da área de saúde mental, mas o pensar fora desse contexto, né, da saúde, né, de uma doença mental, de um distúrbio emocional, talvez seja nessa naturalidade que o colega esteja realmente comentando. Então aqui há um fosso, há um abismo separando. Muito diferentemente quando um jovem se refere a nós, uma pessoa diz a nós que ela tem depressão e que ela prefere dormir a ficar acordada, porque acordada ela tem pensamentos suicidas. Então aqui, quando eu falo em prevenção, é que se nós fôssemos trabalhar numa escala, por exemplo, eu trabalho com a área de desastres. Na área de desastres, nós temos uma escala de 1 a 4. Então nós temos R1, R2, R3 e R4, ou seja, risco 1 ao 4. Então você acende uma lanterna, né? Você acende uma luz. Quando você fala em R4, então aqui você está falando de riscos iminentes, um risco
né, de a qualquer momento isso pode vir a acontecer. Então, neste contexto de suicídio, é importante pensar em metodologias para abordar exatamente a distinção que existe entre ter o pensamento, mas não ter nenhum registro, nenhum quadro de depressão, né, não ter um histórico, e você pensar no suicídio, mas ter esse histórico, então você acende isso para um risco 3, para um risco 4, trabalhando numa escala mais ou menos desta forma. Aí você tem formas de abordar, né, esse grupo completamente diferente. Então, assim, como pesquisadora, eu volto a falar da importância de nós termos uma cartografia desse problema, de nós termos uma ideia maior, né, quem são essas pessoas, quem são esses jovens que representam hoje a maior preocupação quando nós falamos em suicídio. Agora, há casos que o suicídio não apresenta, a pessoa não dá sinais de que vai cometer o ato? Então, e aí acho que eu vou um pouco ao encontro do que o vereador falou. Quando as famílias escondem, na verdade, o esconder está muito relacionado ao preconceito que as doenças mentais, né, sempre, assim, elas são, esse preconceito ele é histórico. Então, a própria família discrimina, né, ela tem o preconceito com um membro da família que sofre de depressão. Nós sabemos, né, como acaba sendo tratado. Então, por isso, eu insisto na questão dessa cartografia. Quem é esse grupo mais preocupante? Qual é eles pertencem a qual raça e etnia? Qual é a faixa etária mais delicada? Porque quando eu falo, né, e as pesquisas mostram, por exemplo, de 12 a 19 anos, que é um extrato que foi trabalhado, mas eu tenho de 15 a 34 anos, são contextos completamente diferentes. Nós temos o contexto do final, do início do ensino médio para o período da universidade, da entrada na universidade, a pressão para entrar numa universidade pública, uma universidade de renome, mas aí, quando eu falo em 30 anos, já estou falando do jovem adulto. Então, não dá para trabalhar, até mesmo para as campanhas de prevenção, você colocar no mesmo grupo, aí nós estamos falando de comunicação. A comunicação bem-sucedida neste campo, ela tem de entender para quem ela está falando. Então, eu não posso colocar numa mesma campanha jovens de 15 anos com jovens de 34 anos, que é o jovem adulto. Então, embora nós tenhamos muitos dados, e essa é uma preocupação da OMS, saber lidar com muito cuidado com dados estatísticos. Até porque o cálculo é feito para cada 100 mil habitantes, né? Precisamos saber como é que trabalhamos isso em cidades com número, né, cidades pequenas, como é que eu considero, né, esse total. Então, tem muitos dados, tem muitos números, muitas informações, mas elas precisam ser lidas com um pouco mais de cuidado. Eu acho que tem dois elementos que nos últimos 2, 3 anos ficaram evidentes e tornaram uma obrigação o setor público se debruçar não só na análise e no diagnóstico, mas iniciar a partir de observação comparada, então você também interpretar como os outros países vêm realizando a questão do enfrentamento deste problema. O Banco Mundial traz um dado que é muito significativo. Para cada dólar investido em prevenção na questão da depressão, então a gente está falando de próximo de 95% daqueles que chegam ao suicídio, já que a gente tem um volume próximo de 5% que não tem relação nenhuma, a gente está falando que para cada real investido você economiza 4. Então, torna uma obrigação no setor público construir políticas públicas de maneira universal, mas que consiga encontrar esses estratos na sociedade. Então, ter pesquisa para isso é fundamental e ter a aplicação científica da receita gerada também é fundamental. Então, de um lado a gente fala da retirada do sofrimento, de não permitir que se chegue ao suicídio, e aí é aí que a gente vai inserir a política pública. Ela é mais importante ainda porque a classe média durante muito tempo escondeu por vergonha. A população mais carente tornou isso invisível. A gente escutava no passado que depressão era doença de rico. Existe doença de rico e doença de pobre? Existe doença. Então, ela acontecia na periferia, junto à população mais vulnerável, e acontecia, a única coisa é que uma escondia
E às vezes tratavam, porque muitas famílias o que faziam? Isolavam, enxergava isso, enviava para clínicas, escondia nas clínicas. E, portanto, pagava para o sofrimento ficar longe de você, longe da família. Mas a pessoa continuava sofrendo. E, portanto, ao invés de você solucionar o problema, você ampliava. Você só tirava do ambiente familiar aquela que causava o constrangimento. E durante muito tempo foi assim, né? Então, superar esse momento de que isso não deve causar constrangimento, porque se tem doença, a melhor forma de enfrentar a doença não é se sentir constrangido, é cuidar, né? É cuidar. Né? Então, acho que a gente está diante exatamente desse momento, de ter a coragem de escrever políticas públicas que vão colocar em alguns momentos dedos nas feridas, das pessoas terem que sair desse hipotético lugar de conforto quando escondeu um familiar numa hipotética clínica. E o próprio ato de falar, eu acho que acaba diminuindo essa questão do constrangimento, né, vereador? A gente tem um dado também aqui que mostra que o Brasil é um país com índices baixos até em casos aí de suicídio. São 6 casos por 100 mil habitantes contra 12 da média mundial. Né? Mas o país vive um momento delicado porque está numa crescente. Na opinião de vocês, começar agora pelo Antônio, o que explica ter aumentado esse número de pessoas que se suicidam? Mas o Brasil é continental, né? Esse número representa uma média. Se você pegar o Rio Grande do Sul, é acima da média mundial. Se você pegar Santa Catarina, entende? A gente tem um olhar só focado, a gente não está percebendo o tamanho tanto que foi implantado no 88, há 3 anos atrás, foi no primeiro estado que foi no Rio Grande do Sul. É justamente para tentar, junto com o Ministério da Saúde, para tentar já começar a cuidar desse tema. E para nós, você vê a importância de nós falarmos que é uma pessoa que sofre. Os números que a doutora comentou, tem um estudo da Unicamp de 2014, mais de 35 milhões de brasileiros vão ter pensamento suicida ao longo da vida. Mais de 5 milhões vão fazer um planejamento. Não significa que as pessoas vão se suicidar, elas estão num processo. E se receberem ajuda, que ajuda é fundamental, se ela receber ajuda, isso se atenua, isso se dilui, essa pessoa toca a vida como nós. Então, quer dizer, falar de prevenção, na visão do CVV, que também nós vimos que é a orientação da Organização Mundial de Saúde, falar de prevenção é a gente estar preparando esse terreno para começar essa curva a se mudar, a se alterar. Né? E falar de educação mesmo, educação. Olhar essa pessoa que é um ser humano. Quando nós dissemos que não é diferente de nós, a diferença é que essa pessoa está fragilizada com as dificuldades da vida. E quando o vereador falou de esconder, para nós é muito difícil lidar, perder alguém por essa forma, onde a pessoa é vítima e algoz. Eu não consigo atenuar. Criam cicatrizes, por exemplo, feridas que não cicatrizam. E eu não tenho coragem de falar. Eu não tenho, vamos dizer assim, o valor interior para falar. É quase que um autobloqueio, né? E a gente começar a desmistificar. A gente tem até a cartilha aqui, inclusive, né? Falando abertamente sobre suicídio. Vou mostrar aqui. Com a seguinte pergunta aqui: como vai você? Explica um pouquinho para a gente o que é essa cartilha, Antônio. Essa cartilha foi criada, acho que por volta depois de 2010, exatamente para trazer uma linguagem simples, né? Que está presente. Os números, alguns números já são números maiores do que esse. E quando a doutora falou, esses números são subnotificados, porque acidentes de carros que acontecem, contabilizado como acidente de carro, mas a gente não sabe. A pessoa às vezes está alcoolizada, ou às vezes está sob droga, né? Que droga, álcool e depressão são fatores que potencializam o ideal suicida. Quer dizer, a gente perde as conexões para criar exatamente o efeito contrário, né? Que é exatamente o sentimento de ambivalência que ocorre nas pessoas que pensam suicídio. É uma luta interior muito significativa. Entendeu? Tá certo. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso debate. Até já. Estamos de volta com o nosso debate. A gente continua com o vereador Polici Neto, do PSD, o Antônio Batista, que é porta-voz do Centro de Valorização da Vida, e a professora e jornalista Silene Victor da Silva são os nossos convidados de hoje, tratando do tema suicídio.
Vereador, o senhor comentava aqui durante o intervalo um encontro que houve na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, tratando desse tema, e o senhor relatava... Na verdade, a gente faz esse encontro anualmente, né? Então, esse ano foi o 3º encontro, a gente realizou 2 aqui na Câmara Municipal. Esse foi o primeiro ano que a gente conseguiu levar o encontro para a Assembleia, o que é importante, porque a gente acaba envolvendo 644 outros municípios. Os 2 primeiros foram feitos aqui na Câmara, foram desses encontros que a legislação nasceu, então foi de um debate técnico com a sociedade. E eu comentava que nesse encontro, um casal, pai de uma garota de não mais de 16 anos que se suicidou, contava, e aí o esforço feito pelo grupo foi escutá-los e começar já a pensar nas fórmulas com que você acolhe a informação, né? Porque o que a família trouxe é que a mãe montara um blog e nesse blog ela tenta contar para a sociedade como interpretar de maneira absolutamente leiga de o que ela não conseguiu enxergar naquele período com a filha. Então você imagina o sofrimento que nunca vai passar de uma família que perde uma adolescente, o esforço que é contar o que aconteceu, mas a ausência de apoio técnico para você minimamente controlar a informação também é um risco. Então, esses encontros anuais, eles coroam um pouquinho os esforços que toda a sociedade está fazendo para enfrentar o problema. E às vezes os esforços, por maior e mais bem motivados que sejam, não caminham para oferecer instrumentos reais de proteção à vida, né? Então, os encontros, e a gente quer intensificar isso, e a própria legislação que a gente apresentou tenta criar esse ambiente de debate dentro do setor público, para você não esperar anualmente o mês de setembro para realizar o debate e dar uma permanência a esse debate. E essa questão, quando envolve as mídias sociais, ela é sempre muito delicada, porque controle de mídias sociais, a gente sabe, é muito complexo. E uma palavra errada ou uma atitude errada nas mídias sociais, e a gente assistiu isso há pouquíssimo tempo, pode gerar uma avalanche de problemas. E é isso que eu queria perguntar, inclusive, para a professora Silene, né? Porque na mídia a gente tem a orientação, né, de como tratar do assunto, mas e nas redes sociais? Pois é. É um problema. Essa questão ela tem de ser discutida de forma robusta e corajosa à altura do problema que se torna hoje no Brasil, né? Um problema de saúde pública dessa dimensão não pode ser tratado de maneira tímida. Então vamos conversar com os reguladores, né, das instituições que lidam hoje com as informações nas mídias sociais, vamos conversar com as empresas de busca, né, ou mesmo com o Facebook, com o Instagram, com Twitter, com todas essas mídias sociais, quem está por trás dessas mídias sociais. Isso tem de ser feito, o Brasil tem de tratar, e aí temos de tomar muito cuidado com uma palavra, porque não é cerceamento. Nós que saímos, né, que somos uma ditadura que vivemos uma ditadura há pouco tempo e a nossa democracia é sempre muito frágil, falar em cerceamento é muito perigoso. Mas na verdade é um norte. Acho que a melhor palavra para se usar aqui é um elemento norteador, uma conduta norteadora. Então nós precisamos nortear esse debate. Então as mídias sociais, as empresas, né, que estão por trás dessas mídias sociais precisam estar sentados ao lado, sentados à mesma mesa dos pesquisadores, da academia, da mídia, né, e dos formuladores de políticas públicas e, né, os grupos que trabalham, que são autoridade nessa área, para pensarmos em protocolos. Então, como eu não posso colocar imagens que venham a ferir a dignidade da pessoa humana, essa imagem depois ela é retirada da mídia social. Eu também preciso, hoje se trabalha muito com robôs, né? Essas mídias trabalham com robôs. A gente tem hoje a questão do fake news aí. Isso, né, fake news. Então, como trabalhar... Talvez uma espécie de trabalho... Isso, como trabalhar algoritmos para
inibir determinadas palavras, determinadas expressões, retirar determinadas, né, imagens, porque nós temos, como imprensa, nós temos uma responsabilidade, uma ética profissional muito clara, códigos de conduta muito claros, mas nas mídias sociais somos todos produtores e disseminadores de informação. Então, hoje o uso das mídias sociais, principalmente pelos jovens, né, então, se nós não tomarmos cuidado, nós estamos promovendo o suicídio, né? Então, a BBC publicou recentemente uma matéria muito interessante, como falar de suicídio sem promovê-lo, né? Seguindo, inclusive, essa orientação. Temos de falar. E nas mídias sociais, qual é o nosso cuidado? Qual é o nosso cuidado? Nós também precisamos tomar cuidado. Então, é claro que um blog como esse, né, que na verdade é um memorial da mãe, né, dá para entender como o memorial dessa família, né, a vida dessa menina, mas que cuidado nós temos de tomar com o tipo de informação que é propagada. E é exatamente neste contexto de fake news, que hoje é um dos grandes problemas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Bom, a gente já está chegando no final do programa. Eu abrir espaço para vocês darem um pronunciamento final, uma conclusão. Começar pelo Antônio. Muitos desses dados que o doutor está falando geram impacto nas pessoas. E nós estamos sendo impactados com as redes sociais. Talvez a gente nem saiba o número que nós somos, né? Porque, segundo a OMS, a cada suicídio, 6 a 10 pessoas são impactadas emocionalmente. Vão ter dificuldades na escola, vão ter dificuldades no trabalho. Agora, com as redes sociais, talvez esse número... Ele não sabe a grandeza disso. Quer dizer, quando se noticia algo, e não com uma forma educativa, que pode pedir ajuda, que de prevenção, olhando a vida, porque o CVV, quando fala de suicídio, quando a gente treina os voluntários, nós falamos de vida, né? A morte é a ponta, depois de todo um processo de sofrimento, ela não encontrou saída, né? E se ela tiver ajuda do sistema de saúde, se ela tiver ajuda de um terapeuta ou de entidades como o CVV, pode fazer toda a diferença, né? Então, eu acho que nós estamos sendo impactados. E o CVV criou um grupo de apoio que chama Grupo de Apoio ao Sobrevivente, GAS. É justamente para essas pessoas. O que nós falamos aqui, o CVV é gratuito, é aberto para a comunidade. No cvv.org.br tem os endereços em todo o Brasil. São um grupo de apoio para que essas famílias possam compartilhar essas suas feridas, porque geram sentimentos que é até difícil você pronunciar, né? O sentimento de impotência, de culpa, o que eu não fiz por perder alguém tão querido e tão próximo, por que eu não percebi? E tem esses grupos no lugar exatamente para as pessoas encontrarem caminhos para conviver melhor. Não que vai extinguir esse sofrimento, mas eu vou conviver melhor, eu vou elaborar melhor esse sofrimento para tocar a vida. Como o vereador já ressaltou, acho que a importância desse trabalho em conjunto entre o poder público, a sociedade civil organizada, especialistas e o papel da mídia também, né, vereador? Acho que chegou o momento, né, de colocar no papel aquilo que a gente já tem da nossa capacidade intelectual aplicada para uma política pública de prevenção e promoção à vida. Eu acho que a gente já passou pelo momento mais tenso, que era sair desse ambiente anônimo, deste sigilo. Ninguém tem verdade absoluta em cima disso, então a gente tem que entender muito bem isso. Mas também nada pactuar também é um grande erro nesse momento. Então é chegado o momento da gente ter uma política pública bem estruturada. Ela importa para a educação, ela importa muito para a saúde, mas ela importa muito mais para a promoção à vida, né? Quando você chega a números que a terceira fatalidade no país é via suicídio, não dá mais para a gente fingir que não tem que ter receita para a saída disso, né? Então, chegou o momento da gente se aplicar. Eu acho que a legislação aprovada pelo município de São Paulo ano passado joga uma pequena luz nesse processo, mas é chegado o momento da sociedade. Isso não é possível fazer sozinho. É interesse de todos nós, né? É interesse de todos, a universidade, a academia, a forma, em especial a forma com que a gente comunica, e os gestores públicos, em especial de saúde e educação. Esses são fundamentais
é só para a gente pegar números, né? Na cidade de São Paulo a gente tem 7 milhões de SUS dependentes, né? Do nosso plano de saúde pública. Temos próximo de 2 milhões de crianças nas nossas escolas. Então, só essas duas redes já dá uma capacidade, uma capilaridade de discutir com bastante gente, de validar procedimentos, protocolos e avançar. O que a gente não pode é nada fazer, porque aí a gente vai estar ampliando o sofrimento de muitos e promovendo algo que a gente não deve promover. Aqui a gente tem que promover a vida. Professora. Bom, eu vou na mesma direção do Antônio e do vereador, cumprimentá-los pela iniciativa, pelo tema, né, do programa. Eu costumo dizer, sempre quando nós discutimos esse tema, temas dessas complexidades, nós já demos um passo importante. Por outro lado, também revelamos que se o estamos debatendo no estágio em que ele se encontra, é porque nós fracassamos, né? Nós estamos discutindo o tema que é a terceira causa de morte de jovens no país, que está na 8ª posição no ranking mundial de suicídio. Então, há um fracasso nosso, sem dúvida. Então, nós não temos mais tempo, né? Então, o tempo ruiu. Então, nós temos de realmente agir muito rapidamente para evitar esse sofrimento humano, evitar essas perdas que na saúde pública nós chamamos de mortes evitáveis. Elas são evitáveis, isso é muito importante salientar. E eu penso que nós precisamos pensar no ciclo de vida do suicídio, né? Então, discutir esse tema como política pública é pensar no seu ciclo de vida, né? Qual é o ciclo de vida de um suicídio, né? Até onde ele vai, entendendo que o suicídio não termina nele mesmo, né? E nem começa nele mesmo. Então, como é que nós construímos socialmente, né, o suicídio e como nós lidamos com ele? Com certeza, é nosso dever. Queria agradecer mais uma vez então a professora Silene, ao Antônio Batista e também ao vereador Paulo Sineto. Muito obrigado. Obrigado. E agradecer principalmente a sua audiência. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.